pessoal, tá começando agora o podcast KM Livre, o podcast do motorista, aquele motorista que quer empreender, o podcast também pro passageiro. E hoje, Diegão, nós temos os nossos patrocinadores. Busca lá aquele carrinho lá, ó, que a gente tem que mostrar. É ele. Primeiramente, trazendo aquela renda extra para o motorista, a gente tem a OD Drive, a sua marca em movimento. O motorista pode adesivar o carro, botar adesivo no lateral, botar só a plaquinha dentro do carro e fazer uma renda extra. Continua trabalhando no aplicativo. Tá ali o arroba, tá ali o link, mesmo. clica ali no link, faz o teu cadastro se tu é motorista para ganhar essa renda extra. E se tu quer a tua marca em movimento, clica também ali no link que tá na descrição e chama o pessoal ali e diz, olha, eu vi vocês no KM Livre e agora eu quero mostrar a minha marca em todo o Brasil. Eles atendem todo o Brasil. Para você que é empresário, quer expandir e mostrar sua marca também, entre em contato com a OD Drive. E vamos falar também de economia de energia, Diegão. Lex Grupo Alexandria. Aí, falou de economia, falou Lex, Grupo Alexandria. Economize de 10 até 40% de desconto na sua conta de luz. De 10 a 40%. Mas qual é o segredo? Faz o quê? Uma portabilidade, é isso? Cara, a Lex usa fontes renováveis de energia, energia eólica, energia solar, e aí tu faz a tua portabilidade do celular, e por que não fazer da tua concessionária de energia elétrica? Não utiliza essa mesma rede que tu já tem em casa, porque é um acordo firmado com as concessionárias, e ela vai mandar aquela eletricidade mais baratinha pra ti, e mesmo que oscile a bandeira amarela, vermelha, 1, 2, 3, não altera o valor da tua conta de luz, continua o mesmo contador do quilowatt. Muito bom, Diego, muito bom. E para fechar, nós temos também um grupo que tem 38 anos no mercado de automóveis, SS Automóveis, para você motorista que está pensando em dar o upgrade, sair do X e para o Comfort, pegar um carro que faz Black, ter a opção do Black, que hoje a gente sabe que o Black é o que paga mais, grupo SS Automóveis. Mas daí, ô Marcelão, daqui a pouco o cara motorista aplicativo, como é que vai fazer, meu? Eu tento passar lá meu cadastro, nunca passa, meu. Diz que os caras, como eu sou motorista aplicativo, não tem financiamento pra mim. A SS é a empresa que mais aprova financiamento hoje. É uma das empresas que tem o maior número de aprovação. Então, você que é de São Paulo, região de São Paulo, ABC Paulista, você que é de qualquer lugar do Brasil, entre em contato com o time da SS, com o time de vendas da SS, que eles vão estar conseguindo aprovar o seu cadastro. E eles têm uma outra característica, que é todos os carros abaixo da tabela FIPE. Então, tu sempre vai fazer um bom negócio. Muito bom, pessoal, muito bom. Já passamos aqui os nossos patrocinadores. Hoje nós vamos estar recebendo aqui um cara que, a pedidos, inclusive, do pessoal, fala da InDrive, porque vocês só falam da Uber 99. Hoje nós temos um cara aqui que sim, tem cadastro nas outras plataformas, mas a escolha dele é rodar pelo InDrive. Ele é um cara que já tem muita história para contar, cerca de 4 anos e meio, mais ou menos, nos aplicativos. Já sofreu um assalto. Ele vai contar essa história, é uma história bem chocante. E é o maior faturamento em um dia da InDrive. Ele vai contar tudo isso para você. Nós estamos aqui com Edmilson do App. Opa, boa tarde, gente. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui na presença de vocês e eu quero compartilhar um pouco aí dessa minha história, um pouco dessa rotina como motorista de aplicativo e fazendo diferente, né? Acabei que no começo da função do aplicativo, em 2021, quando eu acabei perdendo meu emprego, eu decidi iniciar nos aplicativos. Mas estava naquela, compro um carro, alugo um carro, o que é melhor? Eu tinha uma graninha guardada, eu acabei comprando um carro à vista, mas comprei um carro mais antiguinho, um Cherry Face, que não era aceito pela Uber na época. E aí precisei, morando em Alvorada, precisei me cadastrar na Uber, no InDrive, na 99, a Uber não aceitou meu carro, acabei partindo pro 99. Todo mundo falava, não, cara, não começa no InDrive. O InDrive é pra quem é macaco velho, o InDrive é outro nível. Começou direto? E aí eu comecei no 99 primeiro. Aí trabalhava no 99, mais dentro de Alvorada, vinha de vez em quando para Porto Alegre, mas trabalhava mais dentro de Alvorada, né? Tava ali trabalhando, mas não subia o faturamento, não era aquela coisa toda, né? E aí eu comecei, eu vou brincar com o InDrive de dia. Vou começar a trabalhar um pouquinho no InDrive ali, vamos ver como é que é essa função do InDrive. E a diferença, eu tô falando de 2021,
2021, a 99 pagava 2,50 o km dentro de Alvorada. O InDrive pagava 4, 5 o km. Era diferenciado, era muito diferente. E o InDrive, naquela época, a 99 não tinha taxa fixa, era uma taxa variável, né? E o InDrive já era uma taxa fixa que naquela época, 2021, por causa da pandemia, 2021 e 2022, o InDrive era taxa zero. Então tu não pagava o serviço. Tu rodava, pegava a corrida e a InDrive não cobrava nada. Tu só tinha que ter um crédito ativo. Então, que o InDrive é diferente das outras plataformas. Precisa botar crédito para trabalhar. Então, tu colocava R$10 de crédito e tu podia trabalhar. E eu fiquei todo o ano de 2021 sem ser cobrado taxa. E aí eu comecei a ver, não, isso aqui é diferente, vamos começar a trabalhar, vamos explorar melhor isso aqui. Só que o InDrive tem aquelas dificuldades. O InDrive não faz cadastro de passageiro, até o cadastro do motorista naquela época era um pouco mais, vamos dizer assim, era um pouco mais relaxado. E aí, por conta disso, algumas pessoas, passageiros, tinham medo de pegar o InDrive. Diziam, não, já peguei InDrive, é sinistro. O InDrive é sinistro. E aí os motoristas diziam assim, cara, InDrive é complicado, porque passageiro só precisa dar o número de telefone. E de fato, tá? De fato, até hoje, tu consegue te cadastrar, chamar corrida no InDrive, e o cadastro, ele é opcional. E aí, InDrive agora tá fazendo alguns investimentos em segurança, tá melhorando algumas coisas, começou a responder... Tá até patrocinando o Flamengo. Então, né? E aí começou a responder mais pelos atos deles dentro do Brasil, receberam uma injeção de grana para fazer campanha de marketing no Brasil, teve até um grande lançamento lá em São Paulo, acho que o Marcelo foi na campanha do InDrive. Não, teve 2 campanhas já, eu fui convidado na última agora, mas acabei não indo, tinha um outro compromisso. E aí o InDrive, ele tá fazendo um investimento para atrair motoristas, para atrair passageiros, então tem algumas coisas melhorando, né? E aí, nesse meio tempo, né, nessas coisas de melhoria, eu tava trabalhando no escuro, mas no começo de carreira, vamos dizer assim, trabalhava de dia. Trabalhava de dia, era mais tranquilo, era mais suave. E aí eu comecei a ver que o dinheiro tava na noite, né? Tava sexta, sábado, véspera de feriado, à noite. Tu trabalha só Alvorada, tu já largou Não. queimando pneu por tudo onde chamar, No começo, tocou 150 pra Viamão, vambora. 2021 eu trabalhava só Alvorada e Zona Norte de Porto Alegre. Só Alvorada e Zona Assis Norte. Brasil e Baltazar, dele. Era isso. Eu, como eu costumo dizer, eu trabalhava no Triângulo do Luxo. No Triângulo do Luxo. Bom Jesus, Alvorada, Sarandi. Por quê? Pega essa, vai pro corte. Onde é que tu trabalhava? Olha pra aquela câmera ali. Trabalhava no Triângulo do Luxo, Bom Jesus, Alvorada e Sarandi, porque é uma área onde poucos motoristas queriam trabalhar, né? Tinham medo, e realmente são áreas que, principalmente quando estão em conflito, são perigosas de trabalhar, é mais difícil, mas o KM é muito bom. O KM, que nem eu falei antes, ali chegava, isso falando de 2021, 22, de lá para cá, todas as plataformas caíram, inclusive o InDrive, mas ainda, né, paga melhor do que as outras plataformas, mas na época fazia 4, 5 reais o KM, né, trabalhando só Alvorada, Sarandi e Bom Jesus. Então acabei me especializando naquela área, rodando muito por ali, conhecendo becos e vielas literalmente, né, e aquilo ali acabou agregando um pouco. Mas nem tudo são flores, E como é que tu vê a questão daquela disputa com os outros colegas motoristas, que tu bota um valor lá, a galera bota mais baixo. Sim. Como é que tu vê esse leilão aí do InDrive? Demorei para aprender, né? Até é importante falar, nem tudo são flores, eu quebrei 3 vezes como motorista de aplicativo. Quebrei, fui à falência, comecei com um carro próprio, carro quitado, um carro de 20 mil reais. Mas na época entrava, né? Valia. E no final de 2021, eu ainda não sabia fazer grana. Tava quebrado. Porque não tinha pego toda essa expertise dos aplicativos, da rotina, tá? Então eu ainda não sabia fazer grana. Em 2021 eu precisei vender o carro da família. Eu tinha o carro de trabalho e o carro da família. Em dezembro de 2021 eu precisei vender o carro da família para manter a manutenção do carro de trabalho, que era ainda aquele Cherry Face. Que era um carrinho pequenininho, mas carrinho bom, não tenho queixa dele, era um foguetinho que eu falo. Imagina, um carro com 900 kg, 1.3, 16 válvula,
né? Então o carrinho Não, era andava. tudo completinho, fez Completo. retrovisor elétrico. Retrovisor Minha mãe teve o elétrico, QQ, já era completo, 4 cara. vidros elétricos, era um carro muito bom, o ar-condicionado gelava de verdade, era bom. Mas eu não tinha, aí é que tá a jogada, eu não tinha organização. Não tinha a organização para administrar o que eu ganhava, né, e para guardar reserva. Isso eu aprendi com o Marcelo. Depois, demorei, foi lá em 23 que eu fui aprender, entender mesmo que R$ 20 por dia é muito pouco para o motorista guardar. É pouco, é uma grana boa que tu guarda. E em 6 meses tu tem dinheiro para cobrir a manutenção do carro quando dá um BO. E eu não tinha. E aí chegou lá em dezembro, eu já tinha gastado todo o dinheiro que eu tinha e o carro estava com problema, precisei vender o carro da família para cobrir a manutenção. Então até ali o InDrive era bom, pagava 5 km, mas eu achei que tinha ficado rico. Comecei no aplicativo. Tu trabalhava que horário? Fazia de segunda a sexta, da noite? Que horário tu começou a trabalhar e como Trabalhava de segunda a sábado. Trabalhava de segunda a sábado, trabalhava no começo, lá em 2021, comecei ainda ganhando seguro de desemprego. Nos primeiros meses, primeiros 5 meses eu Aí trabalhava... é lindo, hein? Trabalhar no aplicativo e pegando seguro-desemprego. Os Aí é primeiros lindo, né? 5 Aí meses. sobra um cascalho. Dá pra Deveria comer carne, sobrar. dá pra comer carne toda semana. Deveria sobrar, mas aí eu não me organizava, trabalhava 5 horas por dia, botava 200 pila no bolso, achava que tava rico. Só que desses 200, eu achava que tudo era meu. Não guardava para manutenção do carro, não guardava Aí para que entra IPVA, aquela... não guardava para o seguro, então não tinha administração, não sabia jogar o jogo certo como uma empresa. Então esses primeiros 5 meses foi tranquilo, tava ganhando seguro-desemprego, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e aí em junho acabou o seguro-desemprego. Aí eu vi assim, vou ter que trabalhar mais, e aí eu comecei a trabalhar. Aí eu trabalhava mais ou menos, assim, aí eu sempre fui meio vagabundo. Eu começava a trabalhar meio-dia, Sei como é que é 1h isso. da tarde. Eu não sou vadio à toa. Eu começava a trabalhar meio-dia, 1h da tarde, que era a hora que meu filho ia pra escola. Então eu largava ele na escola e saía para trabalhar. Essa foi a minha rotina quase todos os anos. Esse ano que a situação dos aplicativos, valores de corrida deu uma apertada, esse ano eu decidi mudar e comecei a trabalhar de manhã. Mas eu trabalhava da 1h da tarde até as 10 da noite, de segunda a quinta. Sexta e sábado era até as 6, 7 horas da manhã. Virote. Era virote. Saía 1, 2 horas da tarde, na sexta e no sábado, voltava para casa às 5, 6 horas da manhã. Eu tinha uma regra, eu gostava de voltar a hora que o sol estava nascendo, que depois de amanhecer eu não conseguia descansar. Então, só que mesmo assim, até chegou em dezembro, eu estava quebrado, porque não organizava legal a parte financeira. Tu reconheceu, então, tu tá reconhecendo que muitos motoristas é um problema de, vou dizer que 80%, 90%, mas muitos ainda assim não reconhecem que o problema é anotar, É administração. administrar os números. O pessoal só sabe dizer, Marcelo, a conta não fecha porque não dá, mas tá, fez as contas? Não. O pessoal não faz as contas. Exatamente. E se fizer as contas, os números não vão te mentir onde é que tá errando aí. E é onde tu fez. E o que os números te diziam na época e hoje estão te dizendo, depois de aprender a fazer essa gestão? Mudou muita coisa. Eu posso dizer que lá em dezembro eu quebrei, chegou em março eu precisei vender o carro. Fiquei sem carro para trabalhar. Eu cheguei à conclusão que eu não conseguia cobrir a manutenção do carro. Março de 2022, 1 ano e 2 meses depois de começar no aplicativo, eu não tinha condição de manter o carro de trabalho. Por má gestão. E aí eu vi que eu precisava mudar. Peguei um carro alugado. Cara, Quantas horas tu trabalhava no teu carro próprio e agora no alugado quantas horas tu trabalhava? no próprio eu trabalhava de 8, final de semana eu trabalhava 12, 13 horas, mas geralmente era 8 horas durante a semana. E tava ok. No próprio. E tava ok. Só que tava ok, cada vez que dava uma manutenção no carro era cartão de crédito. E aí para pagar esse cartão de crédito me atrapalhava, né? Porque não tinha dinheiro guardado para isso. E aí no aluguel, chegou em março de 2022, eu precisei alugar o carro. Peguei um carro alugado, ainda na época um contrato parceria da 99, pagava mensal. Era mensal. Uma parcela única de R$ 1.923. Eu nunca vou esquecer esse valor. Que ano era isso? Isso era março de 22. Mas era uma parceria boa. O Ótimo valor ótimo. era 2.500 por mês. Se eu pagasse antecipado, saísse já pagando 2.000, né, 1.923,
e descontasse dos meus ganhos da 99, 650 por semana. né? E peguei um carro 0 quilômetro. Isso era março de Não, 22, daí pagava eu peguei um 1923, dá menos de 500 pila por menos semana, 500, ótimo. sim. Preço de pandemia, que o pessoal sim, pagava aí era... Pandemia. E era final da pandemia. Era final da pandemia. 22 ali foi onde as coisas começaram a voltar ao normal. Né? Era final da É, pandemia. nem as escolas tinham voltado ainda, né? Tava- Exatamente. Só que é o seguinte, eu saí de um carro quitado, próprio, que eu não tinha despesa nenhuma. Era só manutenção e eu não conseguia pagar essa manutenção. E fui para um carro alugado de E aí 1923. conseguiu pagar. Os primeiros 2 meses eu tava tirando dinheiro da poupança para pagar o aluguel. E foi onde bateu o desespero e eu disse assim, cara, como é que essas pessoas vivem do aplicativo? Como é que tem gente dizendo que tá ficando rica fazendo aplicativo? Naquela época ainda dava um dinheirinho melhor do que hoje, tá? Não dá para ficar rico, não dá para ficar rico trabalhando com aplicativo, mas dá para mudar de vida, dá para melhorar. Tem que ter foco, tem que ter determinação e administração. E tu rodando na 99 nessa época. Rodando, aí tava rodando só 99 e InDrive, tá? Fazendo os dois. Mas esse carro já me permitia fazer Uber, que era um HB20 2021-22, já me permitia fazer Uber. Só que aí eu liguei o aplicativo da Uber e descobri que a Uber não mostrava para onde era a corrida, né? Porque foi em 2022 que veio essa virada, né? Que a Uber começou a mostrar o endereço do destino. Cara, trabalhar ali no triângulo do luxo, sem saber pra onde tu vai, aí já é demais. Aí já é demais. A 99 entregava tudo, a 99 InDrive entrega entregava tudo, endereço Então, e número. Eu é. ainda tinha uma resistência com a Uber. Eu achava, mesmo sabendo que os caras top trabalhavam na Uber, eu ainda achava que a Uber não era pra mim, porque a região que eu conhecia, que eu dominava, era uma área de risco, é uma área de risco, tá? É área de risco, é importante saber disso. E tu não vai ir em qualquer lugar sem saber para onde tu vai. Porque dentro da Bom Jesus, toca uma corrida de 10 minutos, pode ser para qualquer lugar que... Pode ser para dentro da Pode ser Safira, pro Iguatemi pode ser ou pra dentro da Morro Santana. Exatamente, entendeu? E aí eu não tinha essa coragem de trabalhar e eu não estava habituado a trabalhar na região mais nobre de Porto Alegre. E eu gostava de trabalhar no 99, batia aquelas campanhas, né? Faz no dia, faz 20 corridas, ganha R$150. Então, era o ganho das 20 corridas, mais 150 fechava R$600 no dia, só na 99. Aí, final de semana era só em drive, tá? Jogava lá R$4, R$5 o KM. E aí o Marcelão perguntou, como que é essa disputa de valores? E o InDrive, eu comecei a ganhar dinheiro no InDrive quando eu deixei de ser olho grande. Porque tu tinha uma opção ali. Eu via que era uma corrida de 2 km. Tava pagando 10, R$15. Já é um valor bom. 3 km, Mais que o R$15. mais que o 588. Mais que o Black, que tá pagando. Entendeu? Tá pagando. Pagava E 10 com 20, só que agora o 968. motorista olhava aquilo ali, o cara tá desesperado. Vou jogar 20. A cada 50 que tu joga 20, um vai aceitar, beleza? E aí tu fez ali, fez 6, 7 Tu km. perdeu 49 Só que tu perdeu 49 corridas, exatamente. E aí eu comecei a ser menos ambicioso, né? Isso já em 22, depois de já ter quebrado por administração, comecei a ser menos ambicioso. E aí eu comecei a jogar assim, botei um mínimo. Meu mínimo era R$3 o KM. Cara, é muito bom. Hoje em dia não dá pra fazer, tá? Nem no InDrive dá pra fazer, nem dentro da vila dá pra fazer média de 3 km. Tu faz 1, 2, 3, 5 corridas no dia de 3 km, mas as outras vai ser mais tranquilo. Tu começou orientado assim, alguém te indicou nos aplicativos, alguém te indicou, te mandou, vem Não. cá, negão, Não. tu entrou no... Cara, Meteu o cadastro solo. Foi uma sacanagem que eu fiz com a minha família. Eu sou de uma família que hoje tem uns 10 ou 15 motoristas de aplicativo nos primos. E eu era um cara que trabalhava. Eu Tu que trabalhava? trabalhei 16 anos em telemarketing. Olha aí. Né? Na venda? Aí Ou tá só via tudo. reclamação? Tudo. Tudo. Eu comecei com venda. Com 16 anos de idade, eu era vendedor de telemarketing. Aí, da venda eu fui para cobrança, da cobrança eu fui para o treinamento, do treinamento eu fui para analista, de analista eu fui supervisor, depois fui coordenador. Os últimos 8 anos eu me especializei na área de e-commerce. Então, eu fui analista, supervisor e coordenador de equipes de atendimento em e-commerce. Mas daí vamos dizer assim, 16 anos eu trabalhei cerca de 8 anos na linha, atendendo, cobrando, vendendo, e 8 anos treinando, supervisionando e coordenando equipes. Então, eu tinha uma condição legal. E aí entra essa situação.
Lá em dezembro de 2020 eu tava bugado, tava num burnout, trabalhando muito pesado, um sobrecarga. Eu era coordenador de uma equipe de atendimento de uma grande empresa de e-commerce e tinha uma equipe, eu supervisionava e fazia gestão de uma equipe de 25 que em alta demanda chegava a 35 colaboradores. Qual a empresa? Né? E Ah, lá ele, né? é Quer me melhor, atolar? Quer me atolar, né? vamos deixar pra, vamos deixar pra lá, né? Deixa sair pro processo primeiro, depois a gente vê. Exatamente, vamos resolver tudo. Mas era uma boa empresa. Só que a sobrecarga de estresse, de trabalho, todo dia algum colaborador tinha algum problema, todo dia dava algum BO na operação e era muita coisa. Então eu trabalhava eu saía de casa às 6:30 da manhã, chegava em casa 7:30 da noite. Chegava em casa, começava a me preparar para o outro dia de trabalho até 10 horas da noite. Então dá para se dizer que eu trabalhava das 6 até as 10 da noite, sem tempo para a família. E buguei mentalmente. Aí era bebida, era medicação com psiquiatra, era droga para passar o dia, né? Para ficar legal. E aquilo ali estava destruindo a minha relação familiar. Isso na época que tu não era motorista. Não era motorista ainda. Né? E aí, em janeiro de 2021, eu tava num burnout, o psiquiatra queria me afastar do trabalho, eu expliquei que na minha função não tinha como ser afastado, eu teria que ser substituído definitivamente, e conversei com uma gerente da empresa, e ela tomou a decisão que na época eu não concordei, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, de me demitir. E aí me demitiram. Né? O seguro-desemprego era mais ou menos a metade do que eu ganhava como supervisor e coordenador. Então era muito pouco e eu precisei, enquanto eu não encontro emprego, vou dirigir aplicativo e vou complementar minha renda. Comecei a complementar a renda ali com o aplicativo, que nem eu falei, 5 primeiros meses foi uma maravilha. Depois que eu precisei viver só do aplicativo, mas eu gostei. Tem um bichinho que morde a gente quando a gente começa a trabalhar no aplicativo. Mas tu não te arrependeu de não ganhar a indicação, fazer o meia-meia com eles ali? Aí eu só fui entender, eu fiz isso sozinho, só fui entender uns 6 meses depois, que eu deveria ter feito e ia fazer, e na época era 1.000. Na época era 1.000, acho que era 1.000 na Uber. Uber. Diamante era 1.500 na Uber. Acho que era 1.000 num e 1.500 no outro. Pegou o dedo de Deus? Oi? Pegou o dedo de Deus? Peguei, dedo de Deus, e um detalhe, eu nunca usei nenhum macete, nenhuma plataforma. Nunca quis usar. Aprendi muita coisa, né, vendo vídeo, mas nunca quis usar. Então, moral da história. Em janeiro fui demitido, precisei começar no aplicativo. Trabalhei o ano inteiro de 2021, quebrei. Em março precisei alugar um carro. Não conseguia pagar, trabalhei 2 meses sem pagar. Tô em maio de 2022, tô num almoço de família, aniversário de tio. Na mesa, 5 motoristas de aplicativo experientes. E aí eu vou lá e pergunto pra eles, cara, tô 1 ano aí nessa bagaça, tô trabalhando com carro alugado agora e não tô conseguindo pagar. Dá pra viver mesmo do aplicativo? Vocês já estão aí há 2 anos, 3 anos, dá pra viver do aplicativo? Cara, tu tem profissão, larga correndo, vai buscar um emprego, vai CLT. Daí eu disse, cara, mas é tão bom dirigir, cara. Eu gosto de dirigir, é tão bom dirigir. E outra, entra dinheiro todo dia, mas só que não sobra. Entra 100 e o carro pede 200. Não tá dando. E é isso aí, a conta não fecha. Isso era 2022 e os caras disseram que não fecha. E aí eu perguntei pra eles, e esses caras da internet? Marcelo Fora da Curva, Diego Motora, esses caras que faturam R$500 todo dia, esses influenciadores digital. Cara, tu vai atrás de história de internet, isso é tudo mentira. Esses caras ganham da Uber, da 99, pra fazer propaganda e trazer os trouxa pra cá. Tu acreditou na gente, cara? E aí eu disse assim, cara, os caras não iam botar a cara deles de graça. Eles estão postando lá a foto do resultado. Eu só preciso achar um desses, conseguir agarrar com a mão um cara desse aí e fazer ele me provar que é verdade. E aí eu tava quebrado, sem conseguir pagar o aluguel do carro, tirando dinheiro da poupança, que era a poupança que ainda veio lá da rescisão. Lá da rescisão. E passei 1 ano gastando esse dinheiro e cada vez eu tinha menos, pegando dinheiro emprestado para pagar cartão de crédito. E aí eu fui atrás desses caras. Chamei Marcelo Fora da Curva, não me respondeu, né? Chamei, né, Uber do chefe no Rio de Janeiro, não me respondeu. Chamei a TAM em Salvador, e aí chamei Fernando Floripa, o cara me respondeu.
Fernando Floripa Fernando. é um cara que tem gente que diz que ele não responde, ó. É. Olha Não, aqui eu tô falando de 2022. Ele diz que responde, então, Em ó. 2022 ele Tem me gente que respondeu. diz que eu respondo todo mundo e eu não respondi o colega. Na dele. época o Marcelão não me respondeu, na época, mas depois começamos a falar depois de um tempo. E aí, ele me respondeu, mas o Fernando tava lá em Florianópolis, eu morei em Florianópolis muitos Mas anos. procurava um cara daqui. E aí eu né? pensei assim, ó, cara, lá é outro mundo, lá é outro nível, preciso de alguém aqui. E aí conheci o Dal Magro em Caxias do Sul, na internet, né? Não conhecia ele pessoalmente. E aí, cara, Dal Magro, tu tá postando resultado todo dia, eu tô quebrado. Não tô conseguindo pagar minhas contas, tô com o carro alugado porque joguei o meu fora, joguei o carro da família fora, né? Claro que tinha aquela coisa de não saber administrar, bebida, né? Tudo me atrapalhou. E aí Dal Magro, preciso de um suporte, preciso entender como é que tu faz pra ganhar isso aí. Cara, compra o meu curso. E aí, mas mesmo assim, ele postava todos os dias dica nos stories dele, como que ele tava fazendo, como que não tava. Daí eu disse, pá, cara, como é que eu vou comprar um curso do cara lá de Caxias? Que ele é negacionista. Lá em Caxias também é outro mundo, é diferente. Pô, lá é área turística, né? E era inverno, era começo do inverno. Então lá tava explodindo. E aqui tava fraco, tava morto. Né? Maio, junho, julho, fraco. E aí eu disse assim, cara, esses caras não servem como referência pra mim. Preciso achar um de Porto Alegre. Pô, o Marcelo Fora da Curva é de Porto Alegre. Conheci a história desde lá dos 5 Estrelas, da Zero Hora, que foi acho que foi o que lançou o Marcelo, né? E aí eu preciso de alguém de Porto Alegre. E aí conheci o Beto Zanato, com 300 seguidores no Instagram. Olha aí. Né? Mas E foi aí, rolar ali e achou o Beto. do nada, apareceu pra mim. Eu costumo dizer assim, ó, eu sou evangélico. E eu oro por respostas, oro por direção. E eu tava desesperado, sem conseguir pagar as contas. E apareceu o status do Beto Zanato pra mim, do nada. Né? E ele não tinha rede patrocinada, não tinha nada. Ele já era sucesso no Uber? Ele já era sucesso no Uber, mas não era sucesso no Instagram. Né? O cara tinha 300 seguidores, aí eu peguei e mandei mensagem pra ele. Cara, tu roda em Porto Alegre, tu roda Uber X, é isso mesmo. E tu ganha 500, 600 reais todo dia. E aí, pá, passou umas horas e ele não me respondeu. Deu 13h30 da manhã, ele me respondeu. É o horário do morcego, né, velho? Tô chegando em casa agora. Oi, Edmilson. Pô, prazer falar contigo. Daí, pô, o cara me respondeu. Né? E aí eu perguntei, cara, como é que tu faz? Tu trabalha na Uber, isso é verdade? Tu é patrocinado, não é? Não tem patrocínio de ninguém. O principal segredo é estratégia, posicionamento, trabalhar muito e focar na hora e não no quilômetro. Cara, Abriu um divisor. o cavalo da carroça usa aquele negócio para olhar só para frente. A partir daquela primeira conversa com o Beto Zanato, eu tirei aquilo e comecei a olhar para os lados. O Dal Magro também me respondeu, me deu algumas dicas, e aí eu comecei a estudar a fundo o conteúdo do Marcelo, o conteúdo da época do Atan, lá de Salvador, que é um amigo meu também agora. O Atan é muito Né? dele. E o Atan, naquela época, ele não era o que ele é hoje. Hoje ele vive da rede social, vive de mídia, é candidato a vereador e o caramba. Tá no Uber Black, mas ele tá no Uber Black, que ele juntou a grana para dar entrada, conseguiu limpar o nome dele, fazer o financiamento, trabalhando. Então a história dele é de um cobrador de van clandestina que virou motorista Uber Black famoso, estourado no Brasil. E aí ele me dividia muita coisa, mandava, ele, pô, cara, hoje fiz tal coisa. E aí eu vi que a mesma Tu falou regra... que era daqui do sul pro Atan, olha e só, ele me e tal. respondeu e trocou ideia comigo. Cara, pra quem não tá seguindo o Atan, procura o Atan, é fácil. A-T-A-N, É lá da Bahia. lá da Bahia, é um dos stories mais engraçados que existem da internet. É Cara, o muito dia a bom. dia dele, a zoeira com os colegas dele. Meu, zoeira define o Atan. Só que tem esse lado todo aí que o pessoal não vê, né? Tem todo esse lado do cara que ajuda, que começou, que cresceu. Exatamente. E até eu vou fazer um parênteses rapidinho do Atan. Cara, a enchente aqui. O Atan proativamente me procurou, tá? Para saber como ele podia fazer para ajudar, para mandar ajuda de Salvador para cá. Então, assim, ó, é um cara que eu respeito muito. Pelo fato dele ter vindo de baixo e ter humildade, o grupo dele, o grupo Atan lá, é uma família. Né? Eu tenho vontade de um dia chegar lá em Salvador, poder conhecer eles pessoalmente, não conheço pessoalmente, mas o cara, ele me procurou proativamente durante a enchente para saber o que ele podia fazer lá em Salvador para ajudar o pessoal aqui. Então, é um cara que eu respeito muito. E aí eu comecei a absorver o conteúdo digital de todos os influenciadores que postavam conteúdo de faturamento. E aí aquilo ali foi agregando, foi construindo, mas eu ainda tinha a minha relutância de trabalhar na Uber, porque não mostrava o endereço.
Eu ainda gostava de trabalhar lá no Triângulo do Luxo. Gostava, porque era uma área que eu dominava, conhecia, sabia que o ganho por hora, o ganho por KM lá era melhor. E aí eu peguei a estratégia do Beto Zanatto de ganho por hora, de focar, determinar uma meta para ganhar por hora. E comecei a aplicar lá dentro. E aí eu larguei o 99 de mão em junho de 2022 e foquei no InDrive. E aí, vamos dizer assim, que de junho até dezembro foi experiência. Mas uns 3 meses depois, eu já estava pagando o carro alugado e estava melhorando a situação em casa. Já dava para comer carne todo dia, né? E tava, graças a Deus, nunca passamos nenhum tipo de necessidade, mas passamos apertos, passamos vários apertos. Principalmente nesse período de janeiro a junho de 2021, a gente passou bastante aperto. Né? E é importante, eu tenho que dividir com vocês aqui. Né? O Marcelo perguntou se esse problema com bebida e com droga era antes do aplicativo. Era antes. Né? Eu fui dependente químico por 12 anos. Por 12 anos. Mas era aquele dependente funcional. Isso é um dos maiores perigos que tem. O que é o dependente funcional? O cara que tem carro, tem casa, trabalha, mas precisa usar algum tipo de droga todos os dias. E eu era esse tipo de dependente. E quando eu comecei no aplicativo, eu estava frustrado profissionalmente por ter sido demitido no meu trabalho. Então, eu trabalhava da 1 da tarde, do meio-dia, 1 hora da tarde, até 9, 10 horas da noite, e aí era fumaça, droga, bebida, quase todos os dias, até a hora de eu dormir. E aí dormia, claro que eu não conseguia acordar no outro dia de manhã, por isso que eu acordava às 11 horas, ia trabalhar tranquilo, sempre sóbrio, mas vai dinheiro, vai organização familiar, vai convívio familiar nisso. Então, todo esse ano de 2021 e 2022, eu trabalhei no aplicativo, mas ainda era dependente químico. Ainda era um dependente químico diário. É uma transição que tu teve aí, na verdade, de sair de um CLT, entrar num aplicativo que te deu uma liberdade. Sim. E o principal, aquele negócio, eu achei que tinha ficado rico. Porque no CLT eu tinha um bom salário, né? Cheguei a ganhar 5 mil reais por mês. Né? Mas meu salário médio era em torno de 4 mil reais. Mas quando eu entrei no aplicativo era dinheiro todo dia. Era 200, 300 reais no bolso todos os dias. Claro que no outro dia ia ter que botar gasolina, dali a uns 3 meses ia ter que gastar com manutenção do carro e eu não me planejava para isso. E eu achei que tinha ficado rico. Então eu pensava assim, eu trabalho de dia e aí vou lá, compro 50 pila de maconha, misturo maconha com pó, vou fumar, que era o que eu fazia. Né? Até o Rogério falou, né, no dia do Rômulo que, cara, droga é bom. Droga é bom. O ruim é a consequência que ela te traz. Então, eu não posso ser hipócrita aqui e dizer que eu não gostava, que não era bom. Era relaxante, era bom, te dava disposição, te dava ânimo, uma série de coisas. Só que a consequência era ruim, decisões ruins. Eu me lembro que até hoje eu me arrependo de ter vendido o carro da família lá em 2021. Cara, trabalhar no aplicativo com um carro e ter um carro para a família é outro mundo. Tu não te importa se o cara sujou, se o cara entrou fedido dentro do teu carro. Né? E porque eu sabia que o meu filho, a minha esposa, ia andar num carro limpinho, um carro cheirosinho. E aí chegou em dezembro de 2021, eu precisei vender. Por quê? Porque não me organizava, porque tomava decisões erradas. E a bebida e a droga, né, causam isso na cabeça da gente, na vida da gente. A tua esposa, ela é habilitada? Ela que andava com o carro? Não, tu que não, largava não. o carro, levava eles? Exatamente. Cara, eu cheguei ao luxo de... Eu levantava, ia levar meu filho para a escola, pegava o carro da família, levava ele na escola, voltava, largava o carro e pegava o carro para ir trabalhar. Para que ninguém entrasse dentro do carro da família, né? E eu não queria o meu filho e minha esposa andando no meu carro de trabalho, porque por mais eu sempre cuidei, sempre fui motorista 5 estrelas nas 3 plataformas. Carro limpo, bem organizado, mas... Cara, às vezes é uma corrida... No Triângulo do Luxo... É uma corrida dá o estrago, uma corrida já dá o estrago, né? E infelizmente a Alvorada ainda tem um grande problema, né? Mais de, vamos dizer assim, ó, acho que 50%, sendo modesto, das estradas ainda são de terra. Então dia de chuva é barro, cara, é barro. E naquela época eu não me importava tanto com isso. Eu limpava o carro todos os dias, mantinha o carro limpo, mas sujava todos os dias.
né? Então, era diferente, né, ter esses 2 carros. Quando eu passei a ter um carro só, aí mudou totalmente. Aí, para sair com a família, tu tem que ficar meia hora limpando o carro, passando um paninho nos vidros. Meu filho vai botar a mão no vidro. Meu filho era pequeno, meu filho é especial, ele é autista, né? Então, pô, tu tem que ter um cuidado, porque daqui a pouco ele vai botar Como a é que é o boca nome no dele? vidro. Guilherme, o Guilherme. Guilherme Lucas. O Gui biólogo, ele é autista, tem hiperfoco no mundo animal, ele tem 7 anos. Né? E desde os 3 anos ele disse que vai ser biólogo. E Deus vai nos abençoar, a gente vai conseguir levar ele para lá. Que legal. Né? Ele quer ser biólogo e pior, ele não quer ser professor, ele quer ser um pesquisador. Quer ser pesquisador, quer ir a Então, campo. Ele quer ir a Quem campo, sabe quer até viajar lá- o mundo. Quem quer sabe viajar até o lá mundo. tu já... tem um campo bom ali, um campo bom dessa área, mas é Santa Catarina, cara, ali nas Sim, praias, ali sim. na... Agora, inclusive, em março, né? Aí é que tá, aí que entra a organização financeira e bênçãos também de Deus. Em março, nós ganhamos 3 diárias numa pousada em Florianópolis. E aí, com a organização financeira, deu pra gente ir pra lá. A gente ficou lá uma semana em Florianópolis. E aí levamos ele pra conhecer o Projeto Tamar, lá em Florianópolis. Cara, foi fantástico. Ele deu aula pra bióloga do Projeto Tamar. E na época ele ainda estava com 6 anos, fez 7 anos agora semana passada. Com 6 anos ele deu aula de biologia para bióloga do Projeto Tamar. Que Né? legal. O guri, ele é muito inteligente, ele estuda muito na área de biologia, né? Mas tem as dificuldades do autismo, né? Acho que em Santa Catarina, ali nessa região ali, tem as únicas cursos de oceanografia. Sim, Eu morei ali em sim. Balneário, morei em Itajaí, tinha o pessoal que estudava tanto ali. que esse projeto, que o Tamar é um projeto que cuida das baleias marinhas. Ele só está presente em Florianópolis, tem em Rio de Janeiro e Salvador. Né? Então são os lugares onde se pode estudar essa área, né, de oceanografia, são os melhores lugares. Então a gente levou ele lá, foi um passeio, foi bênção demais, né? Ganhamos da igreja essas diárias na hospedagem, num sorteio de um podcast da igreja. De um podcast da igreja, a gente ganhou essas 3 diárias lá, e aí conseguimos levar ele nesse projeto Tamar. Só que a jogada, né, o importante a gente falar agora eu já tô, né, voltando lá para 2022, eu já tô trabalhando com um pouquinho mais de performance, aprendi com o Marcelo Fora da Curva, aprendi com o Beto Zanato, aprendi com a Tan, aprendi com o Fernando, com o Dal Magro, né, que são, eu acho que aqui eu resumi as minhas 4 principais referências, né, e aí dentro dessas referências eu fui adaptando pro meu dia a dia, pra minha região de trabalho. Pro teu perfil, né? Eu posso falar isso, né? Eu posso falar porque eu sou negão, barbudo, cabeludo, né? É estiloso, porra, tu é né? estiloso, né? Caralho. Ex-dependente químico, Aham. eu não me sentia bem trabalhando no moinho de vento. Não me sentia bem. Sabe, não. Eu gosto de Tu estar vê, com o povão. tu vê que de noite, algumas passageiras, mulheres principalmente, pessoal mais velho, eles têm um certo, sabe, dá uma estremecida. Eu lembro que em 2022 eu peguei uma corrida para Caxias do Sul. Peguei uma corrida aqui e até foi Uber. Peguei uma corrida, eu fui fazer aquele teste de, vamos ver como é que é fazer o Uber, né? O HB20 fazia o Uber Comfort, né? Vamos fazer o Uber, vamos para Caxias. Peguei uma corrida no aeroporto, fui para Caxias. Passageiro super gente boa, trocamos uma ideia, uma viagem de 1h30. Cheguei lá, tocou uma corrida no hotel. Né? E isso era de tarde. E aí eu fui, né? Peguei entrei no recuo do hotel, não vou nem falar o hotel aqui, até porque eu não me lembro o nome. Né? E aí veio a senhora. E aí ela veio e voltou. E cancelou a corrida. Tá, né? Se eu tava ali, tocou de novo. Tava próximo. Eu tava perto, ela tava chamando no Comfort. Tocou de novo, aceitei. Ela cancelou de novo. Essa mulher tá de sacanagem comigo, né? E aí tá. E aí tocou de novo, cara, 3 vezes a mesma corrida, 3 vezes ela cancelou. Aí eu entendi que ela não queria entrar no meu carro. Então, infelizmente, cara, eu sou honesto de dizer, eu não sou vitimista, mas tem isso. Tem isso. A pessoa olha pro motorista Olha a foto. meio assim, fica meio assim. Cara, no Triângulo do Luxo não tem. Se o carro tiver com as rodas no chão, a pessoa vai, cara. A pessoa vai. Eu nunca trabalhei de bermuda, nunca trabalhei de regata. Mas os caras trabalham de chinelo, De Havaianas, bermuda então nem e pensar. regata. Entendeu? No aeroporto eles trabalham de Havaianas hoje. Então, né? E ali no Triângulo do Luxo não tem nada disso. E aí eu me sentia mais à vontade ali. Me sentia mais à vontade com aquele público. E o ganho por KM era muito melhor. E eu tava com o carro alugado. Pra mim, pagar 2.000 por mês era muito. Porque eu não pagava nada um ano atrás.
E aí eu comecei a adotar a estratégia do ganho por hora, do foco, e foi aonde surgiu, em junho de 2022, o Edmilson do app. Canal no Instagram, né, surgiu lá. Por quê? Eu quis compartilhar um pouco, e aquilo ali, o Beto Zanato me falou uma coisa. Eu falar do meu resultado faz eu me cobrar, manter esse resultado todos os dias, e faz eu buscar um resultado melhor. E eu pensei assim, cara, isso faz sentido. E aí eu comecei a gravar e comecei naquela época a postar conteúdo sobre faturamento. Todas as semanas o meu faturamento subia. Aí... Porque eu postava, fiz 500, mas aí eu quero postar que fiz 600, e aí fiz 600. Mano, eu quero chegar no 700, e aí fiz 700. E aí em dezembro começou aquela função dos caras fazendo 1000 no dia, que era, né, a ideia era sempre no primeiro final de semana, sexta e sábado, depois do 5º dia útil, é tranquilo de fazer 1000, né, que é o dia do 1000, né. E aí daí eu vou buscar esses 1000 também, eu nunca tinha feito 1000. Nenhuma plataforma. Em nenhuma plataforma. E aí, na Uber, eu nunca tinha passado de 200 na Uber, porque eu não conseguia ficar trabalhando na Mas Uber. aí tu já dirigia com o InDrive. Já dirigia com o InDrive, já tinha conhecimento, já estava um ano e meio na pista. Então, já tinha aprendido. Não era o melhor dos administradores, que nem eu falei. Nessa época, eu ainda estava brigando com bebida e droga, né? Mas eu já sabia trabalhar. E aí, joguei essa estratégia em dezembro de 2022. Foi primeiro final de semana de dezembro de 2022. Foi o primeiro milão que tu fez na vida. Não chegou a 1000. Foi 928. Cara, tu Só me mandou no esse InDrive. print ainda, cara. Só no InDrive. E aí, cara, o que eu fiz? Eu chutei o pau da barraca. Eu disse assim, ó, cara, eu consigo fazer um resultado diferenciado. E eu mandei pra todo mundo. Mandei pro Fernando, mandei pra Tam, mandei pro Uber Chef, mandei pro Marcelo. Sabe, vários... Quantas corridas? Cara, hoje eu não vou me lembrar. Mais de quantos 10, eram. 20. Não foi Não, catando o não, valorzinho? não. Não? Ainda é 45. Entre 40 e 50 corridas. Entre 40 e 50 corridas. Pegando grãozinhos, porque eu não saí do Triângulo do Luxo. Bom Jesus, Alvorada e Sarandi. Sem sair dali, R$ 928 em um dia. Naquele dia... Taxa zero. Taxa... Não, ali já tava... os 9,99? Ali já tava cobrando taxa. 9 e pouco. Já tava cobrando taxa. E aí, eu fiz aquilo ali. Em dezembro. E aí, cara, foi o maior resultado. E aí eu disse, não, eu tenho que fazer 1000. Tem que ser 1000. Cara, os caras fazem 1000. Né? O 99 Life lá de Minas Gerais, de São Paulo, o cara fazia 1000 todo final de semana. Toda sexta, todo sábado, o cara fazia 1000. Tem que fazer 1000. E aí, veio em janeiro, né? Tinha o desafio do 1000. Em janeiro, eles fizeram o desafio do 1000. Onde pegou os influenciadores, os estourados, né? Esses caras que são bons mesmo. Pegou esses influenciadores e eles ficam naquela disputa. Quem faz 1000 primeiro e quem faz mais no dia. E isso, o dia do 1000, em janeiro, foi dia 8 de janeiro. E aí, 8 de janeiro. Foi dia 8 de janeiro. Porque Caramba. todo o primeiro final de semana, depois do 5º dia útil, era dia do 1000. Todos Mas os em meses. janeiro. E em janeiro é uma pegada Passou mais o difícil dezembro, pra tu nós. tinha feito, Só que o que na acontece? sequência, ele foi Era pro janeiro. era o Brasil inteiro. Então quem trabalhava em cidade turística era mais fácil. Né? Porque tava no Rio, quem tava em Salvador, quem tava em Floripa, era mais fácil. E nessa campanha tava Fernando Floripa, tava a TAM, tava Uber Life, tava Uber do Chefe, todos no desafio do 1000. E aí eu tinha o canal no Instagram, tinha lá meus 200 seguidores. Daí eu disse assim, ô Fernando, eu quero entrar nessa do dia do 1000. Daí, cara, é só os influenciadores que estão aí, né? Mas, cara, faz o teu resultado e manda aí. E aí eu saí pra trabalhar, queimado já. Saí no olho. Saí 11 horas da manhã. Não, já se atrasado, você que basta. Saí 11 horas da manhã. E o InDrive fecha à À meia-noite. meia-noite. E esse foi a única parte ruim. Chegou à meia-noite, eu tava com R$970 no InDrive. Caramba. Das 11 à meia-noite. Tá? Vamos dizer que eu dirigi, foram 13 horas na rua, né, mas dirigi umas 10. E eu tava com 970. Daí eu sei que o InDrive vira, mas, cara, ele mostra o horário das corridas. E eu fui até de manhã. Eu fui até às 6 da manhã. Estamos nas 24. Entendeu? O Uber fecha às 4. E aí os caras vão ter 4 horas de vantagem comigo. E aí eu fiz mais 400 e tralalá na madrugada. Fiz mais 400 e tralalá. Fechando R$1.384
em um dia de trabalho só no InDrive. 24 horas. Só no InDrive. Né? E Não, aí... deu 24 horas, não. Não deu 24 horas, foram 18 horas. Foram 18 horas. E aí eu mandei pra Deus e todo mundo aquilo ali, e aí o pessoal começou, cara, nunca ninguém no Brasil fez esse resultado no InDrive. Na época, quem administrava a página do Facebook, o InDrive não tinha uma página própria, tinha uma página de gurizada, que era InDrive, que eram os motoristas que rodavam InDrive, os caras enlouqueceram, postaram lá na página, um administrador lá de São Paulo, repostou aquele meu resultado, e aí eu gravei um vídeo. Pediram, né? Cara, grava um vídeo explicando como é que tu fez isso. E aí eu gravei o primeiro vídeo do Edmilson do app, né? Vamos dizer assim, sem modéstia, né? Fazendo uma mentoria, dizendo o que eu tava fazendo. Cara, esse vídeo teve 100 mil visualizações. Pra alguém de 200 seguidores, que era E- só os e- amigos. chegava, na época colega. eu já Aí te tava deu com bastante. 600. Já tava com 600, mas eu cheguei a 2 Mas mesmo mil assim, né? seguidores. Pô, passou. Caramba, 2 mil. Eu cheguei a 2 mil seguidores Aí naquela entrou época. só motorista, na verdade, tu pegou um E público ali teu era um qualificado, público né, cara? pra motorista. E, cara, e aí não tinha como não amar o InDrive. Cara, eu amo o InDrive, né? É uma plataforma que mesmo caiu muito ganho. Não dá mais pra fazer R$5 o km. Tu faz 2 corridas no dia de 5 km e são corridas curtinhas. E a média é Né? R$2 km. A média é R$2 o km. né? Tá, mas agora eu vou te fazer uma pergunta. A média é R$2 o km. E o deslocamento? Cara, porque quando eu faço InDrive, eu me Sim. apaixono por aquele deslocamento ali, que é 4, 5. Às vezes a corrida é 7 km, mas tem 7 de deslocamento. Tá, tem o de como é- 800 metros, Cara, quando inicia a corrida virou 2 km. 800 É. metros, 2 km, ué? São duas situações. Tá? Isso que aí entra, eu comecei a fazer know-how e de pegar a ideia do aplicativo, do algoritmo, porque o algoritmo do InDrive é muito inferior ao algoritmo de Uber de 99, embora muita gente não saiba, o InDrive, ele tá completando 11 anos de existência. Então ele é irmão ali da Uber, parelho, né? Só que o InDrive, ele começou na Rússia, né? Muita gente não sabe, vale a pena falar. O InDrive começou numa nevasca na Rússia, onde estudantes de tecnologia numa universidade ficaram presos, ilhados, e aí eles tinham uma intranet que eles se comunicavam, e aí alguns começaram a usar essa intranet, eles tinham instalada também em casa, que eram desktops, né? Não era tão evoluída a tecnologia, e eles começaram a falar com... Cara, o meu pai tem um caminhão que passa na neve, e aí ele usou essa intranet, porque não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. E ele usou essa comunicação para falar com o pai dele, que o pai dele tinha um caminhão para dar um jeito de resgatar os estudantes na faculdade. E foi assim que iniciou o InDrive. Né? Foi numa nevasca, lá na Rússia, não vou saber qual é a cidade, né? e esse perrengue que eles passaram de ficar ilhados dentro de uma faculdade de tecnologia, alguns conseguiram usar essa tecnologia deles para falar com os pais em casa, para serem resgatados, para dizerem que estava bem. E ali começou a virar um aplicativo de carona, e a Uber estava paralelo, a Uber estava nascendo nos Estados Unidos, e aí eles viram, pô, mas a ideia é a mesma coisa. E aí eles começaram lá, e para ganhar o mundo levou um pouco mais de tempo, mas hoje eles estão aí em 100 países, O né? primeiro veículo cadastrado foi um Volvo, aí no InDrive. Deve ter sido. Uma Scania. Deve ter sido. Um Mercedão. aí, ó. Foi Lada. um caminhão daqueles de neve. Na verdade, pelo que eu entendi, foi um caminhão. Caminhão de neve. Foi um caminhão de neve, né? E foi assim que começou. Ah, um John E aí, Deere, só vai. que aí tu falou de mapa de distância. A tecnologia deles não é a mesma coisa. Então, o mapa que apresenta ali no InDrive está relacionado à distância em É um km. raio, né? É um raio. É uma linha reta. É, eu falei, mas é o Então, raio, é. Eu, por exemplo, eu moro em Alvorada, no bairro Jardim Algarve. Tá. E ele é o bairro que divide com o Mário Quintana, né? Morro Santana. Não, Mário Quintana. Mário Quintana. Né? A famosa Timbaúva. Ah, sim. A famosa Foi Timbaúva. a pontinha Né? da... Tanto que Timbaúva tem o lado de Porto Alegre e o lado de Alvorada. Os dois é Timbaúva. Só que pro InDrive é uma linha reta. E aí toca uma corrida na minha casa, toca uma corrida na Timbaúva, lado de Porto Alegre, dando 5 minutos. Só que no GPS do Google dá 20. Cara. Porque tem que dar sim. toda a volta pela Baltazar ou toda a volta pela Protásio. Então, o primeiro ponto, e por que eu me dei bem trabalhando no InDrive, na área que eu conhecia? Tu precisa conhecer a região. Então, tu vai olhar a rua. Eu sei quanto tempo eu levo da onde eu tô até essa rua, porque o tempo do InDrive não é o tempo real.
Vai ser diferente. Às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos, mas geralmente é mais. Então, conhecer as ruas. Então, eu sei que eu consigo chegar lá em 5 minutos, vale a pena. Toca o InDrive, ele aparece, tu consegue configurar, né? Eu quero que toque para mim de pipocar o pop-up, né? Corridas a no máximo 5 km. Eu consigo configurar isso, né? Porém, a lista, o drop-down de corridas ali, vai aparecer todas que estão num raio de 10, 15 quilômetros. E aí tu vai olhar, às vezes ali tá mostrando 1 quilômetro e outra tá mostrando 3. É mais rápido buscar o de 3 do que buscar o de 1 quilômetro. Mas aí tu tem que conhecer a região que tu tá trabalhando. Esse é um primeiro detalhe do InDrive. E o teu filtro de passageiros, como é que tu faz? Tu olha a nota, corridas, Sim. que ele também é bem... Nisso aí ele tem bastante, né? Te oferece Tem bastante. muita informação, né? Inclusive, uma das melhores coisas que tem, que ainda mais os caras que são tigre, né, pai? Tu sabe que os guris do InDrive são tigre, né? É o cara do Sandero prata batido, né? Tu sabe que eles são... Tem o passageiro que te avaliou e o que ele disse de ti, que às vezes, fiada, tu olhou ali, mas por que, cara, foi tudo na boa, o cara botou todos as negativas ali, demorou, som alto, carro sujo, e a gente rodou de bem, de boa. E aí, como é que é o passageiro do InDrive? Primeiro eu vou falar, então, um orgulho que eu tenho. Eu nunca recebi uma avaliação diferente de 5 estrelas no InDrive. Todas são 5. Todas são 5 estrelas. Chupa 5 estrelas da Uber. E eu tenho... E isso vem do Marcelo, porque o Marcelo, quando ele estourou lá naquela reportagem da 0 Hora, né, o motorista mais bem avaliado da Uber no Brasil, e o Marcelo, quando ele começou a fazer conteúdo, ele dizia, cara, ser bem avaliado faz a diferença. E o algoritmo da Uber, quem é negacionista vai dizer que não. O algoritmo prioriza o motorista mais bem avaliado. O algoritmo da Uber e da 99 faz isso. O do InDrive não. Não. Mas, cara, é tão bom quando tu recebe ali aqueles elogios. Assim como tu falou, tem as reclamações. Mas o InDrive tem os elogios. Depois a gurizada vai botar aí. Tem que botar na tela. Cara, eu tenho todos os elogios em várias corridas. Boa conversa, bom papo. Boa conversa, carro limpo, chegou na hora, boa música, né? Direção cuidadosa. Cara, então isso é um orgulho que eu tenho. Então eu peguei, né, do Beto Zanato, do Marcelo, essa coisa de que ser bem avaliado faz bem primeiro pra mim e também me favorece no algoritmo. No InDrive, o algoritmo não tem muito isso, não vai te favorecer. Tá? Mas agora tá começando a ter um filtro do passageiro. O passageiro olhar assim, pá, cara, o motorista é 4.7. E no InDrive é diferente, cara. Tem motorista 4.1 no InDrive. Motorista. E aí toca um motorista 4.1 a 5 minutos de distância, um motorista 5 estrelas a 7 minutos, o passageiro já aprendeu a filtrar. Vai no motorista com nota melhor. E aí o motorista, que filtro que o motorista faz? Cara, realmente, assim, ó, o que o Beto Zanato fala, o que todos os influenciadores falam também se aplica no InDrive. O passageiro mal avaliado vai te dar trabalho. Vai te dar trabalho. Então, eu procuro ter um filtro. O meu limite é 4.7. Todos os passageiros que eu peguei com notas mais baixas tinham algum problema. Só que tem um detalhe, o motorista tem um hábito ruim. Eu tenho que saber onde eu tô trabalhando e para onde eu vou pegar e onde eu vou levar o passageiro. Eu já peguei passageiro 4.6, 4.5. No desespero eu faço algumas corridas. No InDrive. Né, no InDrive. Né? Tudo que eu vou falar aqui basicamente é InDrive, né? Eu vou pegar passageiro 4.5, até menos se eu tiver desesperado. Né? Porque às vezes não toca nada. Tem dia que não toca nada em lugar nenhum. Terça-feira agora mesmo foi um dia. Eu cheguei a ficar 1 hora parado e não tocava. E aí, todo mundo ficou. Entendeu? E aí, tu pega esse passageiro e diz assim, cara, o cara é gente boa pra caramba. Daí tu chega pra largar ele. É um acesso, uma rua ruim. Cara, isso é meu ponto de vista. O lugar que o cara mora, o lugar onde tu vai buscar o cara, não define a avaliação do passageiro. Mas tem muito motorista que vai lá e avalia mal porque o lugar é ruim. Cara, a culpa é do motorista que não sabia onde ele estava indo. O passageiro não tem culpa. Quando eu comecei, eu ganhei instrução de pessoas próximas e tal. E disseram, se tu vai em Vila, na Uber, tu já bota 4 estrelas, que é pro motorista o próximo saber que é Vila. Já era uma cultura. Se entrou em Vila,
4 estrelas e deu pra bola. Pra nota já vinha arranhada pra já ter o próximo motorista saber isso aí. E isso é real, e até hoje o pessoal faz isso. É. E eu não acho justo. Eu não acho justo porque a avaliação é do passageiro, o conhecer o lugar onde o motorista vai buscar e vai largar é obrigação do motorista. Se eu não gosto de vila, não gosto de estrada de terra, não gosto de lomba, eu tenho que saber onde é vila, onde é estrada de terra, onde é lomba. Eu não avalio mal o passageiro pelo lugar onde ele mora. Porque eu vim de um lugar, eu nasci e cresci na Lomba do Pinheiro. Tá? E onde eu morava, tinha que caminhar 3 quilômetros para chegar no asfalto. E quando eu estudava, quando eu era criança, não tinha ônibus, a gente fazia 3 quilômetros a pé todos os dias. Não existia Uber, táxi era só para rico, entendeu? E não tinha ônibus onde eu morava. E aí eu fico pensando assim, cara, isso aí poderia ser o Edmilson lá do passado, querendo ir para a escola, querendo ir trabalhar. Eu cansei de sair para trabalhar. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? E eu cansei de sair para trabalhar com sacola nos pés, para enfrentar o barro, e chegava no asfalto, tirava a sacola, que já estava toda rasgada mesmo, tirava a sacola para chegar limpo no Eu tinha um trabalho. tênis no trabalho. É, Eu trabalhava em shopping e eu tinha um tênis no trabalho pra não Entendeu? chegar E é com isso que eu sujo. penso na hora de avaliar o passageiro. Às vezes a avaliação o cara tá dando pro lugar, mas não tem nada a ver. A obrigação é do motorista conhecer o lugar. Muitas vezes ele tá avaliando mal, vai dar lá 3 estrelas, 4 estrelas, como o Diego falou, né? Tem que dar uma nota baixa. Só que para um trabalhador honesto, um cara muitas vezes mais educado do que Às vezes é a tiazinha, a mãe gente do que mora cara, dentro meu, do é a tua condomínio mãe, de às vezes luxo. foi uma tiazinha. Exatamente, aí o pessoal avalia mal esse passageiro porque é uma rua de chão batido ou porque empoeirou o carro. Cara, Eu acho super injusto esse tipo de avaliação também. tem um detalhe que tu falou aí, do condomínio de luxo versus a casa na vila. O InDrive é o aplicativo que tu ganha mais gorjeta de todos. Primeiro que o pagamento é sempre feito pro motorista. Agora o InDrive tá começando a botar a opção do passageiro fazer Pix pro InDrive, pagar pro InDrive, só que a InDrive te paga em crédito. Então não é dinheiro que tu vai sacar. Tu vai ter crédito na plataforma para usar. Aí vai do motorista. Eu não ativei essa opção ainda. Tô estudando como é que funciona e se virar uma demanda, talvez eu faça. Mas Pode hoje ter um dia de conteúdo, hein? Trabalha só com esse habilitado pra ver o que acontece. então vamos ver. Por enquanto ainda Ele não, prefiro não arriscar. Ele é... Por quê? Eu prefiro me garantir. A InDrive é uma coisa que é aquilo que é meio difícil. Mas na InDrive, o passageiro de vila te dá gorjeta. Tu pega um Uber Comfort e a corrida, eventualmente pode acontecer, a corrida tá em dinheiro. E aí tu pega uma corrida que deu vamos pegar 10,50. E aí ele te dá R$12, não existe né? Te dá R$12, o passageiro no Moinhos de Vento espera os 50 centavos. Espera que tu tenha os 50 centavos. O cara da vila, ele te dá R$15 e não pede troco, cara. Ele Faz mercado? passa o mercado, mas Tem as ressalvas. não vou mentir, evito, porque... Stock Center, atacadão. Exatamente, esses aí são meio complicados. Eu evito, mas é uma opção, porque o meu foco é ganho por hora. E a suspensão do carro agradece. Também agradece. Chegar lá e carregar a viatura. Como o meu foco é ganho por hora, tu perde muito tempo no embarque e no desembarque. Tá? Então, eu evito por estratégia de ganho. Mas, se é uma corrida pagando bem, e é isso que eu digo, aí entra o X da questão no InDrive. Não tem movimento, tá tocando uma corrida na Stock Center, ali da Manuel Elias. Cara, corrida de 5 minutos, da Stock Center, quilômetro. Só entra na... corrida de 5 minutos, mas a pessoa precisa do aplicativo. Se tá pagando 20, eu vou. Entendeu? E aí o passageiro já sabe que se ele jogar no InDrive, o motorista vai negociar um preço que ele quer pegar a corrida e ele vai buscar. Quando o motorista pega na Uber, tocou uma corrida melhor na 99, ele cancela. Então, os passageiros que estão nos mercados grandes estão aprendendo a usar o InDrive como argumento. E eu ensinei muitos passageiros a fazer isso. Cara, tu tá num lugar, tá chamando Uber, tá chamando 99, dinâmica tá alta, não tá conseguindo carro, ou os motoristas estão cancelando, vai no InDrive. O motorista que fechar contigo, ele vai te buscar. Só que ele vai negociar o preço, daqui um pouco ele vai te cobrar um pouco mais do que a Uber tá cobrando. Mas ele vai te buscar, porque o motorista paga o cancelamento no InDrive. O motorista paga o cancelamento no InDrive. Né? A InDrive te cobra a comissão. Tem um macete ali, eu não vou ensinar, tá? Tem um macete para te não ser cobrado essa comissão, mas só pode fazer 2 vezes por dia.
Se tu tentar fazer a terceira, o InDrive te bloqueia por 4 horas ou por 12 horas. Então, se tu cancelar 3 corridas sem motivo aparente, tá? No dia, o InDrive te bloqueia de 4 a 12 horas, dependendo do teu histórico. Então, é uma coisa que não vale a pena fazer. Eu só fecho corrida que eu vou fazer. Então, o InDrive, e no geral, se tu cancelar por algum dos outros motivos, ou o passageiro cancelar depois de ter estourado o tempo de busca, tu paga, eles descontam a tua comissão. Então, tu fica no prejuízo. Então, o InDrive pro passageiro que não consegue carro é muito melhor, porque o motorista não vai cancelar. E o motorista vai chegar no tempo Sabe o que prometido. eu escuto muito do passageiro da Uber, 99, até quando eu faço ali mercado, como eu moro ali na Tristeza ali, tô com um Zafra, eu faço. Aí eles pegam e falam, tava dando caro agora há pouco, tava dando R$15, mas eu esperei até baixar faz uns 20 minutos, mas baixou. Meu, olha, esse é o passageiro da Uber que tá no mercado. O do InDrive, sei que se eu oferecer 10, eles não vêm, vou jogar 15. Esse é o do InDrive, cara. Exatamente, por isso que eu comecei Eu não vou esperar meia hora um motorista. Eles jogam, dá 5 pila a mais, cara. Eles jogam. Exatamente. Já que a gente tá falando do passageiro do InDrive, passageiro do Uber, o que tu acha que tem uma galera que usa o InDrive como passageiro? Eu sei porque eu faço corrida nos 3 ali, né? E é engraçado, quando tu tá no Uber... não, eu só uso Uber. Quando tá no 9... Não, eu só faço... Quando eu faço corrida no InDrive... Não, eu nem uso mais Uber, eu só uso InDrive. E essa peculiaridade, assim, dos passageiros, por que tu acha que eles hoje fazem opção pelo InDrive? Eu diria que tem 3 pontos, tá? Tem passageiros, e, cara, isso é ruim, tá? E o Brasil tem que mudar isso. Tem muito passageiro que tá devendo na Uber e na 99. Bloqueado na Uber na Bloqueado 99, na Uber ele na passa 99, lá no tiveram passageiro problema, InDrive. e aí- Exatamente. Você que tá bloqueado na E- Uber 99, baixa no InDrive. E aí o que seja feliz. acontece? Só Esse paga, não bota passageiro- pra próxima, né, meu? Esse passageiro não tem cartão, não tem daqui um pouco uma conta, e nem sempre, eu não sei porquê, não sei como é que funciona essa regra direito. Eu vou ser bem sério, eu entendo um pouco do aplicativo da Uber, tá? Nunca usei como passageiro. Nem a Uber entende do aplicativo, eles E não aí- te respondem. E aí, tem gente que não consegue pagar a sua dívida na Uber. E aí acaba sem ter o Uber à disposição. Então esse é um dos passageiros do InDrive. O segundo passageiro do InDrive, que é os que eu mais trabalho, é o passageiro que está numa área de risco. Cara, para Uber tudo é área de risco. Tudo. Eu moro, que nem eu falei, eu moro no Jardim Algarve. É um bairro legal de Alvorada, bem urbanizado, tudo. Depois das 10 tu não pode chamar Uber lá. Porque dá como área de risco. Então tu consegue... E isso fica uma dica pro motorista. Tá? Tem muito motorista que fala assim, é ruim pegar uma corrida pra Alvorada, pra Zona Norte, chega lá, não toca, vai tocar muito longe. Não é. É que tu toca uma corrida, eu tô no centro de Porto Alegre e quero ir pra Alvorada. Eu chamo a Uber me arruma um motorista e me leva. E aí o motorista chega lá em Alvorada, ele não é acostumado, a maioria dos motoristas de Porto Alegre não trabalham em Alvorada, ele não é acostumado, chegou lá 9h30 da noite. Cara, Alvorada não tem movimento, não toca nada. Pô, tô aqui 20 minutos, meia hora, não tocou uma corrida. Porque ele tá numa região que a Uber não pega corrida de noite. Então, esse é o passageiro do InDrive. Porque daí, quem mora nessas áreas de risco, que não são todas áreas de risco, não são. Para Uber, tudo é área de risco. Tá? E é o que eu sempre digo, 99% da população é gente de bem. Tem 1% que é do mal? Tem. E aí esse 1% faz com que o justo pague pelo injusto. Então a Uber considera essa área como área de risco. Mas na verdade não é uma área de risco muitas vezes. Viamão, tu trabalha ali? Hoje eu não trabalho mais em Viamão. Já trabalhei em Viamão. Chama bem InDrive, não. Chama InDrive e 99, pelo mesmo problema. Acho que Uber passa as 20 horas a Uber, né? A Uber tem bairro de Viamão que é depois das 8. Tem região da Lomba do Pinheiro. Na Lomba do Pinheiro, a Uber só vai até a UPA da Parada 12 depois das 8 da noite. Não vai além. Né? E aí, nesses lugares, tem público do InDrive também. E a outra situação é o público que está cansado de esperar. Tá? Eu costumo pegar exemplo assim, eu pego muita corrida para Alvorada. Hoje eu trabalho um leque um pouco mais aberto, até porque diminuiu o movimento, diminuiu o ganho, eu troquei para um carro Comfort, né? Então eu não tô mais fazendo todos os acessos e todas as vielas. Que tá hoje, hein? Hoje eu tô com um Xigling,
né? Tô com um Lifan 530. É um carro muito bom, só que é um carro... Por que foi a estratégia? Foi um carro que eu conseguisse comprar à vista. Não ter dívida. E hoje trabalhar um pouco menos, dar uma atenção melhor para minha esposa, dar uma atenção melhor para minha filha, para meus pais, para meu filho, desculpa, para meus pais, entendeu? Essa é a ideia, tentar trabalhar um pouco menos. Não tô fazendo faturamentos de 800, de R$1.000. Não tô mais. Dá para fazer? Dá. Só que hoje é muito mais difícil que em 2022. Mas tá com os números Não, controlados. Mas estou com os números controlados. Hoje eu consigo botar uma meta de R$300 por dia e viver melhor do que quando eu fazia R$1.000 todo final de semana. Dá pra fazer, entendeu? Dá pra ver, administrando melhor. É o que eu digo, às vezes o cara que tá fazendo 800, 900, 1.000 no dia, ele tá num desespero tão grande que vai fazer aquilo. E às vezes tem um cara que tá fazendo 300, 350 no dia, que tá ganhando mais do que o cara que tá se ferrando Cara, pra ganhar os 800, 900. Por quê? Porque ele tá fazendo 300 pila, mas tá tudo sob controle, tá dormindo tranquilo, tá com as contas em dia. O outro tá desesperado. Tá moendo, furando pneu, subindo em buraco, fazendo um bolo, fazendo aquilo, né? cara, tu falou exatamente o meu resultado em janeiro de 23, que foi aquele maior resultado, 1.380 num dia no InDrive, veio disso. Era final de semana e na segunda-feira eu tinha que pagar os 1.923 do carro. Quanto dinheiro eu tava naquela época, ainda tava louco, né? Quanto dinheiro eu tinha na sexta-feira pra pagar? Nada. Então eu tinha que fazer os 2.000 no final de semana. Então é bem isso. E aí eu tava desesperado. E aí eu corri atrás desse resultado. Só que daí eu corri atrás desse resultado. Segunda-feira consegui pagar. Terça-feira paguei a casa. E quarta-feira me joguei nas cordas. Porque não administrava bem. E hoje eu prefiro trabalhar 6 dias da semana. Bem trabalhadinho, bem administrado. Mas trabalhar 10 horas por dia. Não 18 horas. Entendeu? Né? Fiz esses cálculos, trabalhei com carro alugado até que me roubaram esse carro. Isso é importante falar. O InDrive, vocês perguntaram do passageiro. O principal filtro tu ver quantas corridas ele tem e qual é a avaliação. Um passageiro abaixo de 4.7 tem potencial para te dar problema. Pode ser que seja um passageiro bom? Pode, mas ele tem um potencial maior para te dar problema. Tu já tomou um calor com corrida assim, já? E aí, a questão eu peguei um passageiro, o outro detalhe peguei um passageiro com 5 corridas. Em Alvorada. À meia-noite. Pagamento no dinheiro. Não, InDrive é só dinheiro, né? Nota 3. InDrive é só dinheiro ou maquininha de cartão. Eu nunca tive maquininha de cartão. Tu quer pegar dinheiro, fazer Pix? É o InDrive. E aí, cara, eu peguei um passageiro, né? A nota dele era 5. Mas tinha 5 corridas. Só tinha 5 corridas. E aí? E eu fui buscar esse passageiro. Cheguei lá, era uma quadra de futebol, saída de quadra, o horário de fechar da quadra. Tava um movimento, gurizada ali na frente. Daí ele, nós 3. Beleza, vambora. 3 gurizão, sacolinha com chuteira na mão. Perfeita a corrida. Corrida tocou ali pro Algarve. Meia-noite, tudo certo. Vou levar. E aí ele, ao invés de descer a Santa Bárbara, desce a Manuel de Bernardes, que nós vamos deixar o fulano. Que são paralelas. Até aí tá tudo... Bairro Intersul, em Alvorada. Tá? Até aí tudo bem. Chegou no meio dessa Manuel de Bernardes, eu falo o nome da rua que é importante as pessoas saberem, 99 das pessoas são pessoas de bem, mas é um lugar perigoso. E aí chegou no meio da Manuel de Bernardes, é um assalto. E o que estava atrás de mim me deu um pescoção, o que estava na ponta pegou a arma que estava no do meio e já deu a primeira coronhada na minha cabeça. E eu levantei as mãos, parei o carro, pisei na embreagem, levantei a mão, pode levar. Não, continua dirigindo. Cara, aí deu uma balançada. E aí eu mantive ali o foco, segui dirigindo. E aí mas vamos pra onde? Só dirige. E aí tô andando. E aí bem devagarinho, né? E aí, anda direito, cara, anda normal. Fui. E aí chegou no final da Manuel de Bernardes, ele dobra à esquerda. A rua era a Euclides da Cunha. Essa rua Euclides da Cunha é um beco sem saída em Alvorada, estrada de terra, mato dos 2 lados. Tem 3 casas no final da rua e 3 postes. Os 3 postes não tem lâmpada. Até hoje. Tá? E a rua é sem saída. Chegou no meio da rua, eles, para aí. Cara, quando eles disseram para parar ali, eu vi que o negócio não ia ser
ser barbada, que ia ser complicado. Deu, cara, sou pai de família, sou trabalhador, sou pobre. Aí eu cometi talvez o primeiro erro. Moro aqui em Alvorada, né? E aí os caras já ficam naquela assim, bom, daqui a pouco o cara vai me dar reconha, né? E aí eu não devia ter falado isso. O delegado me disse, não fala isso. Não fala onde tu mora, não fala quem tu é, não ameaça, não afronta. E aí eles para o carro, desliga o carro, desbloqueia teu celular, abre as tuas contas e o rastreador do carro. Deu, cara, o carro é de locadora, né? E eu tinha eu tinha alugado esse carro em março, né, em março de 22, e isso era janeiro de 23. Final de janeiro de 23, logo depois de ter feito o recorde do InDrive. Né? Isso era dia 25 de janeiro de 23. E aí eu tinha comprado esse carro. Fiz um plano de assinatura, e aí eles disseram, não, ó, tu dá mais 6 mil e tu fica pagando por mês, né? No final de 200 mil meses o carro é teu. Né? E aí tinha um contrato, tudo direitinho, bonitinho, 36 páginas de contrato. Né? Eu li o principal ali, franquia, e o seguro era por conta da locadora. Né? Com uma franquia de 4 mil. E os caras não quiseram saber de nada disso. Uma franquia de 4 mil reais. E aí os caras não queriam saber. Tá, daí um carro de locadora. Tá, beleza então. Né? E desbloqueei teu celular, abre tuas contas. Daí eu abri. Todo motorista, eu acho que a maioria faz isso. Eu tenho uma conta bancária que eu não tenho no celular. Eu carrego no celular de trabalho a conta da 99, da Uber e do Bradesco, que é para receber os Pix. Só que eu tenho capital de giro, que é 100 reais em dinheiro, no máximo 200 reais na conta do banco, que é para gasolina, para uma emergência. E foi isso que eles viram ali. E aí foi isso que eles viram ali. Não, quero mais dinheiro. Cadê o cartão de crédito? Cadê o limite da conta? Tu tem outra conta? Deu, cara, não tenho outra conta. Sou pobre, meu, trabalho com carro alugado. Queremos 3 mil para te liberar. Senão tu vai morrer aqui. Cara, eu não tenho 3 mil, nem se eu pedir. Não tenho 3 mil. Então arruma alguém na tua família que tenha 3 mil. Cara, eu não tenho. Então tu vai morrer de graça? Tu acha que a gente tá de brincadeira? E aí, coronhada, quebraram 3 dentes, né? São dentes reconstituídos, né? Quebraram a ponta dos dentes, não quebraram o dente todo, né? E sangrei, fiquei com isso aqui inchado, coronhada, pancada. E aí, até que nisso eu já tava fora do carro, e um já tinha assumido o volante do carro e tava 2 ali me mastigando. E aí, o que tava no volante do carro, Tu já passou pra trás, tava do lado? Não, tava do lado do carro. Tava do lado do carro, na beira do mato. Fora do carro, tipo, fora do carro. Eles estavam... Não, eles me desceram do carro. Eles me desceram. O cara veio, abriu a porta, me tirou do carro, já sentou no volante, então eu já entendi, pô, estão levando o carro. Beleza, mas azar, né? O carro é da locadora, tem seguro, tá tudo certo. Só não me leva junto. Né? E eu só queria, e aí eu pedi pra Deus só uma coisa. Deus, me deixa eu voltar pra casa e cuidar da minha família. Lembra que eu falei que eu ainda tava na função de bebida, de droga? Tá? Ali eu disse assim, Deus, me deixa eu voltar pra casa, eu vou mudar de vida, vou respeitar minha esposa, eu vou cuidar da minha família e vou servir a obra de Deus, vou voltar pra igreja. Já era evangélico, sou convertido há 16 anos, mas estava afastado da igreja. Problemas da vida, estresse, estava afastado da igreja. E aí eu disse, eu vou voltar pra igreja, Deus. E aí eu brinco, se eu soubesse que Deus estava me ouvindo, eu tinha pedido pra ficar com o carro, tinha pedido um dinheiro a mais, até uma casa nova. Mas eu pedi com honestidade só pra voltar pra casa. Cara, foi assim, ó, é milagre. Eu olhei pra frente e o cara disse assim, então deita no chão que tu vai morrer. E aí eu disse, cara, deitar no chão, não vou. E aí ele, então vamos ver se tu não vai. E aí ele, era um revólver, não era uma pistola. Falei antes pro Diego. Cara, pistola trava. Revólver, pra trancar um tambor, que aparentemente ali foi o que aconteceu, né? Trancou o tambor e não girou. O primeiro tiro negou e o tambor não girou. Ele não conseguiu dar o segundo tiro. E ele atirou na minha cabeça, cara. E não saiu. Não estourou a espoleta, não saiu, o tambor não girou. Porque ele tentou, se ele tivesse só feito H, eu ia saber que era mentira. Mas tu tá ali, olhando pro revólver, vendo que tem os pontinhos ali da munição. Quem conhece arma sabe o que eu tô falando. Ah, tu olhou no tambor, tava no... Entendeu? Então tu tá vendo ali que tem munição. E ele atirou, bateu o cão, não estourou. E aí quando ele foi de novo, eu disse, cara, a segunda não vai negar. Vou agarrar a arma, vou boxear ele. Cara, não, na hora tu tem fração de segundo, corri pra dentro do mato. E ele puxou de novo e o cara, vamos embora. E saíram com o carro. Cara, eu parei de correr uns 5 minutos depois.
Parei de correr uns 5 minutos depois, dentro do mato. Só parei quando eu cheguei no muro, dentro do mato. E aí fiquei um tempo parado ali, né, boca machucada, sangrando, tava chovendo, chuviscando, né, e aí eu, cara, será que eles foram embora? Esses caras vão vir me matar. Daí eu saí dali do beco, né, saí no beco e fui na primeira casa do beco, bati. Cara, meia-noite, alvoradas, negão, barbudo, sangrando. Quem vai te atender? Quem é que vai abrir? Ninguém. Aí desci, saí do beco, bati na primeira casa fora do beco, nessa Manuel de Bernardes, né? O trabalho foi na Euclides da Cunha. Tô na Manuel de Bernardes, que já é uma avenidazinha, bati na primeira casa, nada. Daí eu disse assim, cara, eu vou descer em direção ao Algarve, né? Porque no Algarve tem a base da brigada, eu não tinha celular, não tinha nada, né? Não tinha carteira, não tinha nada. E aí vi uma loja de bebida, na Barão do Cerro Largo, que é a esquina com a Manuel de Bernardes. Vi uma loja de bebida que tava aberta. Né, tava aberta, mas fechada com grade, chovendo. E aí a chuva começou a apertar. Cheguei lá, cara, fui assaltado, preciso de socorro, preciso que chame a polícia. Daí a guria do caixa já pegou o telefone, já ligou pra brigada, demorou um pouco pra atender, né? Ligou pra brigada, daí veio um cara, que acho que era pai dela, era a família trabalhando ali. Daí eu, o senhor não se importa de abrir a porta, abrir a grade, tá chovendo, e começaram a me dar uma ajuda e eu tô com medo dos caras voltar. Cara, me desculpa, eu não vou abrir, mas a gente já tá chamando a polícia. Né, e aí pediram meus dados, daí eu me identifiquei, né, dei meu nome, minha identidade, né, disse, ó, sou um motorista de aplicativo, fui assaltado aqui, né, e eles puxaram minha ficha ali, viram que era uma pessoa idônea, já tinha passado por alguns assaltos antes, eu já tinha sofrido assalto, né, e aí veio uma viatura, cara, levou uns 20 minutos pra vir uma viatura e eu na chuva ali. Entendeu? Foi rápido, né? 20 e minutos aí, esperar, né? Cara, a base, claro, a base da da brigada fica 3 minutos dali. Né? Então, mas veio a viatura, me socorreram ali, e aí eu me identifiquei, falei, ó, sou parente de militar da brigada, né? E daí dei o nome de uns familiares mais pica, né? E aí eles, o fulano, cara, e aí eles já mudaram o atendimento, me deram um suporte super legal, cara, tu quer ir pro hospital, tu quer ir pra delegacia? Daí eu disse assim, cara, vamos pra delegacia, né? Eu preciso resolver, tá aí o carro, tem rastreador? Tem rastreador, mas é da locadora. Né? Então quem tá com o rastreador é a locadora. Tá, e tu tem os dados do teu contrato? Daí eu tenho em casa. Aonde tu mora? Moro no Algarve. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos passar na tua casa então. Aí passei em casa. Eu tava relativamente, né? Tava em casa, porque eles queriam atrás do carro, entendeu? Né? Aí passei em casa, peguei o contrato da locadora, peguei o celular da minha esposa pra ficar com o celular, ela ficou com o celular do meu filho, né? Aí peguei o celular da minha esposa pra ter um contato, e aí o carro foi localizado na mesma noite. Na mesma noite. Eu tava dentro da delegacia, e aí troquei o WhatsApp da minha esposa com o cara da viatura da brigada, né? Ele ficou me dando um suporte diferenciado ali. E aí, daqui um pouco, eu tô dentro da delegacia e tocou o WhatsApp dizendo assim, cara, teu carro tá na mão. Tá na mão, só que não vão conseguir entregar pra ti, a gente tem que entregar pra Polícia Civil. Né? Então o carro ia ser guinchado e ia ser levado pro Detran. Fiquei tranquilo. Tá, pelo menos o carro já foi achado. Mas, cara, o trauma foi terrível. Eu tinha certeza que eles iam me matar. E eles iam. Eles não me mataram porque Deus não deixou, a bala não saiu, né? Mas eles iam me matar. A camisa que tu tá usando é da igreja? É da igreja. Deixa eu dar uma olhadinha. Pode mostrar ali pra aquela câmera. Aí, ó, cara. aqui, ó. Eu sou a Igreja da Rua. É um dos projetos da igreja. Foi como eu conheci a Qual igreja? Qual onde fica a tua... a que tu vai? Fica em Alvorada, Comunidade Cristã Lugar de Filho. Eu conheci essa igreja através desse projeto, que é um projeto que leva louvor, né? Leva música, teatro para praças, áreas de risco de Alvorada, da Zona Norte de Porto Alegre. E aí o nosso pastor, ele é um cantor de rap. Né? O Juliano Rimador. Ele é um cantor de rap mesmo. Ele, antes de ser pastor, já era cantor gospel. E eu venho do mundo do rap. E eu fui convertido através do rap. Eu me tornei evangélico quando o meu irmão tirou a própria vida. E dentre as coisas que ele nos deixou, ele deixou um pendrive e ele não ouvia rap. Meu irmão não ouvia rap. Ele ouvia funk, pagode. E nesse pendrive tinha 4 álbuns de rap gospel. E aí eu entendi que Deus colocou nas coisas dele, e eu acredito que aquelas músicas ele tinha separado para me mostrar, porque eu era do rap, né? Ele tinha separado para me mostrar, né? E não teve tempo, né? E ele, numa situação de desespero, de envolvimento com bebida também, ele acabou tirando a própria vida. Né? E aí eu tive um apego muito grande naquelas músicas. E eu digo que o rap me converteu. Isso foi 16 anos atrás que ele tirou a vida.
Então, o que me tornou evangélico foi o rap e a morte do meu irmão. Deus usa os nossos momentos de dor, né, para nos trazer para perto, para buscar, para nos dar a salvação. E foi o momento de maior dor da minha vida. Nós morávamos juntos, eu e meu irmão, em Florianópolis, e ele veio fazer um trabalho aqui em Porto Alegre com meu pai. Meu pai trabalhava com construção civil, meu irmão também. E aí ele cometeu alguns erros administrativos ali, se desesperou, né, e acabou achando que tirar a própria vida seria melhor para nós e para a filha dele do que conviver com a vergonha de um cara que era dependente de álcool. E aí ele acabou tirando a própria vida. De lá para cá, eu passei por 3 internações, né, e nenhuma delas me curou das drogas. Eu saía e voltava a usar droga. Mas é aquilo que eu falei, eu sempre fui independente funcional. Eu achava que estava bem, né? Eu bebia, eu fumava, misturava maconha com cocaína para fumar. Nunca fui de cheirar, mas eu fumei muita maconha com cocaína. Cheguei a fumar maconha com crack, né? E nada me curou. No dia desse assalto, eu pedi para Deus para voltar para casa e mudar de vida. E eu já conhecia a igreja porque eu estava lá em Alvorada, na Lagoa do Cocão, e era o aniversário de 1 ano desse projeto Eu Sou a Igreja da Rua. E o pastor tava cantando um rapzão, um rap pesado lá. E aí minha esposa disse, tu viu que tá tocando um rap lá do outro lado da praça? Eu vi dela, e tu viu que é rap gospel? Deu, cara, não pode ser rap gospel desse jeito. Eu conheço o rap gospel. E as bandas que tocam rap desse jeito não existem mais. De fato, essas bandas que o meu irmão deixou pra mim não existem mais, né? E aí a gente foi, era uma igreja mesmo. Era uma igreja evangélica. Minha esposa também era evangélica, irmã de pastor, né? E estava afastada da igreja por minha causa, né? Porque eu estava no mundo, né? E aí, cara, a gente conheceu a igreja. Mas eu estava no mundo. Naquele dia eu estava fumando um baseado na praça, entendeu? E tava com meu filho, 1 ano de idade, cara. E eu tava fumando baseado na praça, né? E aí, não era nem motorista de aplicativo ainda. E aí, cara, eu vi aquilo ali, mexeu comigo. Passou o assalto, passou acho que uns 2 meses, eu não consegui pegar outro carro nessa locadora. Tá? Não posso falar o nome deles, mas todas as grandes locadoras têm, além da franquia, existe uma taxa de sinistro. Se o carro não fosse recuperado, eu pagaria a franquia do seguro e boa. Tá? É isso, tá? Conversei com advogados, está na justiça. Se o carro fosse recuperado, não é a franquia, é a taxa de sinistro, porque vai pegar a desvalorização que o carro vai ter, porque quando o carro é roubado e é recuperado, consta no documento, carro sinistrado. E aí, eles cobram isso. E aí tu não sabe, de fato, quando eu vou comprar um carro, eu não compro um carro sinistrado. Pode ter sido depenado, e remontado. Os motores da porta. Exatamente, aí tu não sabe se o carro tava inteiro. O meu tava inteiro. Mas aí eu cheguei na locadora e eles disseram assim, cara, ó, qual é que tu vai pagar? Eu pensei assim, ó, a franquia do meu seguro é R$4.200, mas eu tinha franquia reduzida por pagar em débito. E aí a minha franquia era 2.000 e pouco. Eu levei 2.000 e pouco. 3 dias depois do assalto, eu levei 2.000 e pouco. Peguei emprestado e tal, né? E fui lá. Não, vou pagar no débito. Orgulhoso, né? Vou pagar no débito. Daí eles... Tá, ficou 11.000 e... o quê? Não, peraí. É assim, ó, tá aqui o descritivo. Cara, eu passei mal. Mal. Fiquei branco, tremedeira. E aí peguei o papel, sentei e comecei a ler. E aí eles te explicaram? Taxa de sinistro, R$4.800. Cobrir a desvalorização do carro. Chave do carro, R$1.200. A chave não foi localizada junto com o carro. Chave do carro, R$1.200. Cara, era uma HB20, não era uma Ferrari. Mas a chave é cara mesmo. Eu quebrei a chave do meu Lifan, 780 pau. Então, ali não é nem autorizada, né? Sem ser autorizada. E aí, chave do carro, R$1.200. Taxa disso, taxa daquilo, higienização do veículo. O veículo ficou 5 dias com vidro aberto no pátio do Detran. Cara, 11.000 e tralalá. Cara, eu não tenho esses 11.000 pra pagar. Fiz um fiasco dentro da locadora. Enlouqueci, cara. E aí chamaram o gerente. Daí eu disse, mas vão chamar a polícia pra mim, né? Tô fazendo fiasco, uma gritaria cheia de cliente. E aí, locadora grande. E aí o gerente me chamou, né? E daí disse assim, cara, eu te entendo,
Eu sou um funcionário, nós todos aqui somos funcionários. E quem escreveu esse contrato é um advogado, o cara deve ser pós-graduado, então tem embasamento jurídico. Mas conversa com o teu advogado. Vai e Já te conversa com passou pra- conversa com o teu advogado. Procura o teu direito. Né? Bom E aí, funcionar. aqui eu não tenho o que fazer, mas eles vão te cobrar na justiça isso aí. Tu não pagar, eles vão te cobrar na justiça. Né? Era quase 7 mil de taxas e 4 mil da renovação de contrato. Né? Como eu tinha comprado em forma de aluguel, eu tinha que renovar, fazer um novo contrato. E não poderia pegar o mesmo carro, ia ser um carro novo. E aí eu parti dali, daí eu disse assim, cara, eles vão me cobrar isso aí na justiça. Uhum. Eu não tenho. Falei com o advogado pediu para ler o contrato, disse que era cláusula abusiva, que tem vários processos assim, semelhantes. E aí eu, tá, ok. Cara, eu tava sem carro. Vou alugar de picareta? Cara, vou comprar um carro. Aí comprei um carro, comprei um Uno. Comprei um Uno financiado. Só que 1.800 de prestação. E era um Uno. Não era um carro Comfort, mas para fazer em drive era muito bom. E era um Uno bom. Aí é que tá no InDrive, o E era Uno faz o mesmo dinheiro que um Exatamente. HB20, que um Onix, que... Exatamente. O InDrive até tem categoria agora, o InDrive tem Comfort, mas não faz diferença. O Comfort toca para Mesmo o passageiro valor. não chama Comfort. O passageiro não Chama chama InDrive. Comfort, ele chama só InDrive. É. Aí aparece que o carro é Comfort, e aí o passageiro daqui um pouco até pode dar uma prioridade. Hoje meu carro é Comfort, né? Então o passageiro vai dar o carro é Comfort, mas tô pagando a mesma coisa. É. Então a corrida é a mesma. Só pra escolher, Não, o Comfort quer dizer que ele vai levar 4 passageiros. É mais ou menos isso. E aí eu peguei esse Uno e tô trabalhando com o Uno. Eu falei que eu quebrei 3 vezes. Cara, eu tenho que falar isso aí rapidinho. Eu quebrei 3 vezes. Nisso, do assalto, peguei o carro num dia, comprei o carro acho que uns 2 meses depois do assalto. Aham. Esse tempo eu fiquei sem trabalhar, traumatizado mesmo. Comecei a mudar, trabalhando só de dia, devagarinho. Tava com medo de fazer em drive, comecei a fazer Uber, comecei a fazer 99, corridinha paga no cartão, até desbloquear aqueles medos. Sim. E aí, né, tô nessa pegada diferente. Tô na pegada bem diferente, né, e peguei o carro, toque na porta da igreja. Eu ouvi uma vez vocês cantando rap numa praça assim, aconteceu isso comigo. Cara, graças a Deus, isso foi em março de 2023, até hoje eu não saí da igreja. Vou sair daqui, vou pra igreja. Vou sair daqui, tô indo lá pra igreja. Toda quinta, todo domingo, quando eu posso participar dos projetos, eu participo. Um dos objetivos de trabalhar menos é poder servir, trabalhar dentro da igreja, servir, mostrar o meu testemunho, né, que um cara que dependente químico, um cara que perdeu um bom emprego e foi trabalhar de motorista de aplicativo, que consegue dar uma boa qualidade de vida para a família, tem um filho especial, atípico, né, tem uma esposa que tem problema de fibromialgia e tu consegue dar uma atenção. Hoje, né, a minha esposa, a gente não vive bem, a gente vive legal, não passa nenhum tipo de necessidade. Quebrou Mas com esse carro atual que tu tá né, agora? e aí eu quebrei com o Uno, de novo. Um Uno. Porque a prestação era 1.800. Meu filho, autista, precisando fazer tratamentos, e minha esposa ficou doente, com síndrome pós-Covid. Síndrome pós-Covid é o CID que o médico usa para dizer assim, eu não sei o que tu tem, mas tu tem algum problema neurológico. Ficou alguma coisa aí. É mais ou menos isso. E aí a minha esposa está há 3 anos esperando exames do SUS. Não sai esses exames, a gente correu atrás, fez vaquinha e conseguimos pagar os exames particulares. Descartamos várias doenças que eles cogitaram. Uma era esclerose múltipla, uma doença degenerativa sem cura. Sim. E eles acharam que ela tinha isso. E aí a gente conseguiu descartar isso aí. Só que, cara, me atrapalhei de novo financeiramente. Era 1.800 por mês. E aí o Uno meu, um carro 2016, começou a dar manutenção. E aí era manutenção, mais isso, mais aquilo. Veio a enchente. Eu tô aqui na Borda de Medeiros, minha casa não pegou enchente. Tô ali na Borda de Medeiros. Não me lembro que plataforma que era, que eu tava trabalhando. Devia ser em drive. A Borda de Medeiros com uma lâmina de água. Uma lâmina quase um palmo. Tranquilo para passar. Frente do IP, do É, Dyer. Tranquilo para passar, principalmente de Uno. Né? Tranquilo para passar. Me vem um troller Passa. a 60 por hora, fez uma onda que até hoje eu tô tentando tirar a água de dentro do meu olho. Tava com os vidros abertos, Subiu tapou o meio carro, metrão. tapou o carro, molhou o módulo, molhou... Cara, o carro começou a dar problema elétrico toda hora, e eu com a prestação de 1.800, que foi a segunda vez que eu quebrei, né?
Na verdade, foi a terceira vez que eu quebrei. A primeira eu quebrei quando eu tive que vender os 2 carros. Sim. A segunda foi quando eu não consegui pagar o carro alugado e busquei os influenciadores, comecei a ganhar dinheiro. E a terceira foi agora, quando meu carro molhou na enchente. E aí, nisso eu me apertei e pensei assim, cara, o financiamento é pior do que o aluguel. Porque financiamento é bom se tu tiver um carro novo financiado. Sim. Um carro 2016 em 2025 financiado, tu vai pagar a prestação, tu vai pagar o seguro, tu vai pagar o IPVA e tu vai gastar mais 1.000 de manutenção todo mês, E além a da manutenção gasolina. te larga o carro 2, 3, 5 dias Sim, parado. exatamente. Ah, não tem a peça, espera vir. Exatamente. E não acha o problema quando molha, tu não acha o problema do dia pra noite. Não. Tu passa o scanner e não tem nada, tu sai com o carro desliga sozinho. E aí? E foi aonde eu me atrapalhei. Me atrapalhei de novo e foi a terceira vez que eu quebrei, foi com o carro financiado. O que eu fiz? Pensei assim, ó, vendi o carro, juntei mais um dinheiro, peguei um dinheiro emprestado na família e aí comprei esse carro à vista. E Edmilson, a gente tá chegando no final agora do nosso programa. Cara, tu deu uma aula de InDrive aqui pra gente. Primeiro eu queria De vida. agradecer a aula de InDrive que tu deu. Tu deu um testemunho de vida aqui. A tua história aí é uma história fabulosa. Tu nasceu de novo, pelo que tu falou pra nós aqui. E diante de todas as dificuldades, tu tá dando um testemunho fantástico. O que tu tem pra dizer pra aquele cara, por tudo que tu já passou, a tua experiência que tu mostrou aqui pra nós? Qual seria a palavra que tu daria pro colega que tá vendo agora, que tá passando por um pouco dessa tua dificuldade? Ou que foi assaltado, ou que tem medo de ser, ou que tem algum problema com entorpecentes, ou que tá tentando vislumbrar um futuro melhor nos aplicativos aí. Qual seria a palavra que tu daria pro colega? Cara, é difícil, mas eu penso assim, ó. Eu acho que quando o Marcelo falou comigo pra vir aqui no podcast, eu disse, cara, eu não mereço. Os caras são estourados, né? E, pô, veio a história de superação de drogas do Rômulo e o cara tem 2 carros black. Cara, eu tô num Lifan, que é um carro de 30 mil, entendeu? É meu, graças a Deus, sou muito feliz com isso, mas é um carro de 30 mil. Então, daí eu pensei assim, cara, eu tenho que ir lá. Porque eu tenho que ir lá pra falar com um cara que tá de Classic 2013. Né? O cara que tá num carro alugado do Picareta lá, pagando 2.500 por mês. E o carro quebra toda semana, porque tem gente que aluga carro assim. Pro cara que tá bloqueado na Uber e só tem o InDrive. Eu tenho um primo, né, que foi bloqueado na Uber lá e ele só fazia Uber. E eu já fazia um resultado legal no 99 no InDrive. E eu disse pra ele, cara, mas dá pra ganhar mais dinheiro do que na Uber. Só meter a cabeça, meter a cara. E é pra esse cara que eu acho que eu vim falar aqui. Né? Pro cara que tá com um carrinho mais velho, o cara que tá com um carrinho alugado, o cara que não tem a Uber, o cara que não tem a 99, que independente da plataforma, tá? O principal é trabalhar com foco, trabalhar direito, né? E eu procuro trabalhar, atender bem todos os clientes como eu queria ser atendido, né? E o principal, não cometer os mesmos erros que a gente cometeu. Vários aqui vieram trazer experiência de erro. É trabalhar com administração. Separa R$20 todos os dias, que é para manutenção do carro, que é para um dia que tu ficar doente. Separa o dinheiro da manutenção, controla quanto tu ganha por quilômetro, quanto tu gasta por quilômetro. A gente fala muito de ganho por quilômetro. Mas hoje eu tenho anotado, tem uma planilha que eu faço a gestão do meu trabalho, que o dado mais importante é o gasto por quilômetro. Hoje o meu gasto é de 96 centavos por quilômetro. Nisso tá o valor do carro, quanto eu paguei no carro, eu paguei 30 mil, eu coloquei esses 30 mil. Tá o valor que eu gasto de manutenção, troca de óleo. Então, é levar o máximo de dados possíveis. Sim. Tudo controlado. E dizer assim, ó, pro cara que não tem Uber, o cara que não tem 99, o cara que não tem um carro bom, que dá para fazer. Tem que ter foco, trabalhar bastante, né, e se espelhar, buscar conhecimento, informação nesses caras aqui, ó, nessas referências e várias outras que estão por aí, porque através dessas referências eu cheguei no resultado que eu cheguei. Hoje eu ganho um pouco menos porque trabalho um pouco menos, né, mas graças a Deus consigo manter minha família. Minha esposa já não trabalha mais há 2 anos.
né? Para cuidar Sim. da saúde dela e cuidar da saúde do meu filho. E fome a gente não passa. A gente não vive vida de rico, mas fome a gente não E passa. hoje tu é um influencer também. Que E tá... hoje nós temos o canal Edmilson do app, onde eu quero cada vez mais falar com esses motoristas que estão passando pelas dificuldades que eu passei com bebida, com droga, com carro velho. Cara, meu carro estraga todo mês, né? Mas essas dificuldades nos tornam mais fortes. Não é o não cair, é o decidir não ficar no chão. Muito bom, cara, muito bom. Cara, Muito obrigado. eu que agradeço pela a oportunidade, participação. agradeço mesmo. Muito obrigado mesmo. Baita história, negão. Baita história. E quero agradecer demais a presença do Edmilson aqui. Essa história fantástica, maravilhosa. Quero agradecer demais você que está conosco aqui. Se você ainda não segue o Edmilson, suas redes sociais, falou várias vezes que mas... Edmilson do app no Instagram. Tem o canal no YouTube, mas é que eu acabei tendo um probleminha lá com o uso de música indevida. Aham. Então eu tô trabalhando só com o Instagram. Edmilson do app, Edmilson com D mudo, N de Noruega, do app, tudo junto. Muito bem, muito obrigado, Edmilson. Brigadão. Siga o KM Livre nas redes sociais, no YouTube, aqui no Instagram. Segue o Marcelo Fora da Curva, Diego Motorapoa. E agora, quem torna tudo isso possível? Nossos patrocinadores, o The Drive, sua marca em movimento, Diegão. Renda extra para motorista é com a OD Drive. E Lex, Grupo até Alexandre. 40% de desconto na sua conta de luz, Marcelão. De 10 a 40% de desconto na sua conta de energia. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E quem quiser trocar de carro, Diegão? Já clica ali no link, dá uma olhadinha no catálogo, chama o vendedor ali da SS Automóveis. Todos os carros abaixo da FIP e uma das melhores taxas de aprovação de clientes no Brasil. Do Brasil. Cara, clica ali e fala com eles. É isso aí então, pessoal. Fechamos esse episódio maravilhoso aqui com o Edmilson, contando a história dele, falando para Me largou pensando, hein, Marcelão? Me Te largou larguei- pensando, te larguei que história. Te larguei Porra. pensando em muita coisa e principalmente, ó, tem dinheiro no InDrive aí, né, gente? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Diegão. Marcelo. Obrigado, Marcelão. Diogo. Cara, Até Satisfação. o Prazerão. próximo episódio do KM Livre, pessoal.